em favor do credor. Essa conduta consistente não dá como fazer ou não fazer. Uma das fontes dessa obrigação é justamente o contrato. E o contrato, ele surge do acordo de vontade. Quais são os principais contratos celebrados no âmbito empresarial? Os contratos para as empresas, para as atividades empresariais são muito importantes. Os contratos eles podem estar relacionados com a movimentação de capital, por exemplo, nós temos contratos bancários, com aquisição de insumos, com contratação de mão de obra, nós temos contratos de trabalho, com tecnologia, temos, por exemplo, contratos de know-how. Agora, nem todos esses contratos são contratos empresariais ou contratos mercantis. Contratos empresariais ou contratos mercantis são contratos celebrados entre empresários. E aí você deve lembrar daquele conceito de empresário, empresário individual ou sociedade empresária. Então, somente os empresários entre si celebram contratos empresariais ou contratos mercantis. Significa dizer que o contrato de trabalho da sociedade empresária com o empregado seu não é contrato mercantil, é contrato de trabalho. Um contrato celebrado pela sociedade empresária com o consumidor não é contrato empresarial, é contrato de consumo, de formas diferentes. Quais são os principais princípios de direito contratual? Existem três princípios básicos. Existem três princípios básicos do direito contratual. Esses três princípios básicos são força obrigatória dos contratos, relatividade dos efeitos contratuais e o consensualismo. Através da força obrigatória dos contratos, nós podemos afirmar que os contratos fazem entre as partes. Significa dizer que se o contrato surge da vontade, essa vontade vincula os contratantes, ou seja, os contratantes precisam depois dar cumprimento àquela vontade. O princípio do consensualismo. O princípio do consensualismo é o contrato, via de regra, ele não precisa de um acordo formal. Via de regra, a própria palavra, ela já obriga as pessoas. Então, a regra são contratos muito formais, ou seja, contratos que não necessitam de forma escrita, podem ser celebrados de forma verbal, e a exceção são os contratos solenes ou contratos formais que precisam de uma forma específica, alguns deles até escritura pública. O princípio da relatividade. Os contratos são relativos, os efeitos dos contratos são relativos apenas aos contratantes. Significa dizer que o contrato celebrado entre duas pessoas não pode atingir direitos de terceiros. Então, os efeitos do contrato são injustos às pessoas contratantes e somente a eles. Olha, esses princípios, existem princípios sociais que são princípios novos de direito contratual, que vêm surgindo ao longo do tempo e que hoje, pelo Código Civil de 2012, já se encontram codificados no nosso direito. O princípio da boa-fé objetiva e o princípio da função social do contrato. O princípio da boa-fé objetiva, que está no parágrafo 2 do Código Civil 113.87, uma das funções dele é bastante importante para o direito contratual, que é a equivalência material das prestações. Daí a gente poder falar na teoria de previsão, na possibilidade de resolução do contrato em decorrência de uma onerosidade excessiva do conveniente. Como é que se dá a extinção do contrato? A extinção normal do contrato se dá através do pagamento, do cumprimento. Esse é o normal do contrato. Só que fora essa forma de extinção, existem formas anômalas de extinção, que é a resolução, a resilição e a rescisão. A resolução ela vai decorrer do desfazimento do contrato prejudicativamente. Então, se uma das partes não cumpre a sua obrigação, a outra parte pode dissolver o contrato, pode extinguir aquele contrato na sua a resilição, a mesma vontade que pode dar origem ao contrato, pode extinguir o contrato. Quando nós temos, por exemplo, um extrato, uma resolução, uma resilição unilateral, as partes convencionam que elas não querem mais a continuidade daquele contrato. E a rescisão tem duas acepções. Uma acepção de gênero, da qual todas as espécies de extinção são espécies, todas as outras formas de extinção são espécies. Então, a rescisão seria desfazimento do contrato, cujas espécies seriam resolução, resilição e pagamento. No entanto, a rescisão ela tem uma forma mais técnica. A rescisão ela ocorre sempre quando há uma invalidade no contrato. Então, quando o contrato precisa ser anulado por conta de alguma invalidade, eu remeto vocês no artigo 34, primeiro, segundo, terceiro do Código Civil, que fornece os requisitos genéricos de validade do contrato jurídico. Quando o contrato não cumpre um dos requisitos de validade,
verdade, ele pode ser anulado e essa distinção se opera através da rede contratual. E, por fim, apenas mencionar alguns contratos empresariais no STEP que todos estão explicados nos artigos que vocês têm para estudar em casa, que são o concedimento mercantil, arrendamento mercantil ou leasing, alienação fiduciária, e aqui com relação ao arrendamento e a alienação fiduciária, eu peço que vocês estudem, vocês pesquisem sobre a teoria do adimplemento substancial ou inadimplemento mínimo, que ela está diretamente relacionada a essa questão de contrato, ela é muito importante a esses dois contratos. O contrato de factoring, franchising, agência, contrato de cartão de crédito, todos esses contratos são contratos empresariais, são contratos mercantis, que estão relacionados ao dia a dia de uma atividade empresarial. Então, com isso nós encerramos o nosso pequeno resumo sobre a unidade 5. Na próxima aula nós trataremos da falência da recuperação de